A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 4 da classe dos jovens, onde a gente está estudando o quarto trimestre da CPAD em 2018. E hoje nós vamos estudar sobre o tema Batismo com o Espírito Santo. Pensa numa lição abençoada. Eu espero que Deus em Cristo fale com você poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos compreender que essa evidência cristã, o batismo com o Espírito Santo, é algo específico que pode também ser trabalhado em nossos dias. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos jovens. E o tema dessa lição é primordial para nós que somos pentecostais. Hoje nós vamos estudar sobre o batismo com o Espírito Santo. E vamos crer que essa evidência é bíblica e também ela pode ser utilizada, ela é utilizada na igreja contemporânea, em nossos dias. E nós acreditamos nisso porque está escrito na palavra de Deus, de uma evidência real. E por isso trabalhamos isso em nossos dias, através do movimento pentecostal. Querido aluno da Escola Bíblica Dominical, quero agradecer você que está por aqui. Você que chegou hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber aqui, tá? Fico muito feliz em te ver aqui para a glória de Deus. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra do Senhor Jesus. Gente, eu quero agradecer você que faz questão de deixar aí o seu comentário, deixar aí que está assistindo essa aula, deixar que Deus está te edificando, nos incentivando, que Deus te abençoe. Deixar também de onde você está assistindo. Olha, que Deus em Cristo possa capacitar você para a glória de Deus. Deixa aí seu comentário, tá bom? Para facilitar a sua vida, eu estou deixando um link na descrição, onde tem o material dessa aula, se você quiser utilizar na sua Escola Bíblica Dominical, fique à vontade, é só você clicar na descrição e baixar automaticamente aí para você utilizar esse recurso para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 4, estamos estudando sobre um tema específico para nós do movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente que pergunta, tem diferença? É batismo com ou no Espírito Santo? É a mesma coisa. Nós vamos estudar esse aspecto fundamental, porque nós cremos nisso, porque nós acreditamos, porque nós do movimento pentecostal acreditamos nessa evidência tão real, bíblica, que está latente também em nossos dias, de maneira específica à luz das Escrituras. Lembrando também que a nossa aula vai começar e eu quero te dar algumas dicas antes da nossa ministração. Inicialmente, leia o texto bíblico da lição. É fundamental, querido professor, que você leia o texto bíblico da lição, para não fugir do assunto, para não se perder, até mesmo para que você possa ter em mente aquilo que vai ser ministrado hoje na sua aula e utilizar os versículos bíblicos, sim. Apresente para os seus alunos em sala de aula, apresente para os seus alunos o texto do dia, assim como a síntese da sua lição. Ela vai te dar a ideia de tudo aquilo que vai ser ministrado hoje, para a glória de Deus. Se possível, peça um aluno para ler o texto do dia e o outro ler a síntese da lição. Vai ser legal, tá? E vai dinamizar também a sua aula. Lembre-se que a sua lição possui aí 3 objetivos específicos. E é importante você ter em mente os 3 objetivos específicos para não fugir do assunto da sua ministração, para você não se perder, tá bom? Lembre-se disso, tenha isso em mente. Sua lição possui 3 pontos e uma dica que eu quero te passar. Apresente para os seus alunos o tema da lição, o batismo com o Espírito Santo, e depois apresente ponto a ponto a ser ministrado. Isso vai te ajudar muito, tá bom? E vai te ajudar de uma forma que a sua aula vai ficar dinâmica e os seus alunos vão participar em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que Deus vai te usar poderosamente através dessa ministração. Estamos estudando nesse trimestre a respeito desse aspecto fundamental, a respeito das doutrinas do movimento pentecostal,
pentecostal, e hoje nós vamos estudar uma que é específica, uma que acontece tanto em Atos dos Apóstolos, também registrada nas cartas de Paulo, é evidenciada também no decorrer da história e também chega ao século XX de forma espetacular, explode na Rua Azusa, produz um movimento específico, chega ao Brasil e, claro, produz esse avivamento que estamos presenciando. Igrejas em todos os locais, pessoas pregando o Evangelho e compartilhando a palavra de Deus a partir dessa capacitação espiritual. O primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens procura trabalhar uma definição, definindo o batismo com o Espírito Santo. Esse ponto possui alguns subtópicos, são 3. De uma forma bem clara, para que você possa compreender, a gente vai explicar subtópico a subtópico aqui para você, porque até mesmo encontramos argumentos que podem ser trabalhados. Vamos entender essa doutrina de uma forma específica para que você possa apresentar em sala de aula. O primeiro subtópico trabalha sobre o seguinte argumento: o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, especialmente o versículo 4, você vai encontrar essa evidência bíblica. Para nós do movimento pentecostal, nós que lemos as Escrituras à luz da palavra de Deus de forma literal, nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação missionária, é um revestimento que Deus dá para os seus servos, para que esses servos possam compartilhar a palavra de Deus, guiados pelo Espírito, reforçados pela presença de Deus, cheios da graça, de uma forma que eles possam pregar o Evangelho a todas as nações. Para nós do movimento pentecostal, nós enxergamos o batismo com o Espírito Santo também como uma capacitação missionária. E além de ser uma capacitação missionária, em primeiro lugar, nós temos em mente, e acreditamos assim, que o batismo com o Espírito Santo também é uma evidência clara de uma vida espiritual que o cristão, que o indivíduo possui com Deus. Ele está ligado ao relacionamento que o cristão em Cristo está demonstrando com o Senhor. E esse relacionamento é tão produtivo, tão adequado, tão rico, que é evidenciado de forma externa. A pessoa sente a presença e por isso ela fala em novas línguas, línguas espirituais. Línguas que não são ensinadas pelos homens, mas línguas que são concedidas pela presença de Deus. Essa evidência nasce em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, surge ali esse derramamento específico, claro, fruto de várias promessas do Antigo Testamento, várias promessas que Deus também já revelou aos seus profetas no Antigo, elas se cumprem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas também é demonstrado em todas as Escrituras. Atos, por exemplo, capítulo 19, nós encontramos mais uma vez essa evidência real no meio da igreja, no convívio da igreja. Por que precisamos explicar isso aqui de forma clara? A própria Bíblia apresenta essa evidência nas páginas sagradas e existem muitos movimentos, muitas igrejas que acreditam que essa revelação, que essa presença só foi para aquele momento ali, para aquela época, para aqueles dias e só aconteceu em um caso isolado. Não é bem assim. A própria Bíblia revela que essa evidência aconteceu ali e se expandiu para a história. Na história ela se revela até nós e chega até os nossos dias. É uma evidência para hoje também. Vamos avançar? Vamos para o segundo subtópico que continua tratando sobre o seguinte argumento. É uma realidade para os nossos dias também. Esse é o argumento do segundo subtópico, demonstrando que o batismo com o Espírito Santo também é algo para os nossos dias. Também é algo que pode ser experimentado por todos aqueles que buscarem a presença de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 17, o próprio Cristo testemunha que aqueles que seguirem a Ele, que experimentarem da sua presença, falarão em novas línguas. Essas novas línguas são evidenciadas de forma externa a partir desse enchimento do Espírito Santo de Deus ao indivíduo que busca a presença de Cristo. Ele é um revestimento para uma capacitação missionária e é a demonstração também de intimidade que o cristão possui com Deus. Daí a importância de buscarmos a presença.
da importância que nós defendemos no movimento pentecostal de buscarmos a graça de Deus, de buscarmos uma vida santa, de buscarmos uma vida que busca em todo o tempo esse enchimento e essa presença real. E para nós do movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é uma evidência para uma capacitação real. É uma evidência que cremos e acreditamos. É uma evidência que é pregada em nossas igrejas. É uma evidência que é ensinada, que foi apresentada a partir das Escrituras. É uma evidência que nós acreditamos porque a Bíblia diz que isso é real e é verdadeiro. Foi experienciada pelos nossos irmãos em Cristo da igreja primitiva. Foi apresentada, propriamente dizendo, no movimento pentecostal no século XX. E ela vem se demonstrando todos os dias em nossas igrejas. E o terceiro subtópico trabalha o seguinte argumento: o batismo com o Espírito Santo não é um designativo para uma espiritualidade superior. Aqui nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Primeiro, de forma nenhuma o movimento pentecostal trabalha o seguinte argumento. De forma nenhuma o movimento pentecostal trabalha com o seguinte argumento: em afirmar que aquele que fala em línguas, que recebe esse dom espiritual, que é batizado com o Espírito Santo, é superior espiritualmente do que aquele que não fala. Nós não ensinamos assim. O movimento pentecostal clássico demonstra que isso é fruto de uma intimidade que o cristão possui com Deus, buscando a presença do Senhor. Mas isso não é fruto de uma superioridade diante daquele que também está buscando e não fala. Isso quer dizer que esse movimento em si, esse manifestar de espiritualidade, está apresentado como bênção, como presente de Deus para a vida daqueles que estão perseverando em oração e buscando a presença do Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 8, apresenta que nós precisamos testemunhar as obras de Cristo. E esse presente em si, ele demonstra um aspecto fundamental, a importância de recorrer à humildade. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, é cheia da graça, ela é apresentada diante de Deus e recebe um presente. O presente da humildade de seguir a Cristo, o presente da humildade de servir ao Senhor com o seu coração. Ela não se acha por superior ao seu irmão, mas ela entende que Deus teve misericórdia dela e, tendo misericórdia dela, tendo misericórdia de si, Deus capacitou para uma grande obra. E ele faz isso ainda hoje. E quando o cristão passa a ser cheio do Espírito Santo, ele passa a ser cheio do Espírito Santo não para si mesmo, mas ele passa a ser cheio do Espírito Santo para testemunhar das obras de Cristo, testemunhar do Evangelho. Daí a importância de acreditarmos que o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação que Deus dá para pregar, uma capacitação missionária, para testemunhar. Essa é a importância fundamental, esse é o argumento que nós entendemos a partir das Escrituras. O segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens procura trabalhar o que não é o batismo com o Espírito Santo. Aqui nós vamos compreender algumas interpretações teológicas e explicá-las para você, subtópico a subtópico, de uma maneira que você compreenda e compartilhe com seus alunos. Esse segundo ponto possui 3 subtópicos. O primeiro subtópico diz que o batismo com o Espírito Santo não é a conversão. Existem algumas linhas teológicas que acreditam que o batismo com o Espírito Santo surge na conversão. Nós, pentecostais, trabalhamos o batismo com o Espírito Santo diferente dessa linha de pensamento. A conversão é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. É uma experiência real que nós possuímos com Deus. A conversão em si, ela é uma experiência que a pessoa possui a partir do arrependimento, quando é guiada pelo Espírito a se render a Cristo. Essa pessoa aceita Jesus. A conversão, ela demonstra esse arrependimento bíblico real. E na conversão, é claro que o Espírito Santo de Deus trabalha guiando a pessoa. Mas o batismo em si é diferente da conversão, porque o batismo é uma experiência maior com aquele que está caminhando com Cristo, com o discipulado,
com aquele que está servindo ao Senhor. João capítulo 1, versículo 11 ao 13, nós entendemos que a conversão é a transformação que Deus trabalha na vida daquele que se rende ao Senhor com o coração, com a alma, através do arrependimento. O batismo com o Espírito Santo já é outra coisa. É a capacitação que Deus dá para uma obra missionária, para pregação, para testemunhar o Evangelho. O novo convertido ainda está nascendo, ainda está surgindo. Ali há a obra do Espírito, sim, mas a experiência do batismo com o Espírito Santo, ela se dá com o decorrer dessa caminhada, com o amadurecimento da fé desse novo convertido. E o batismo com o Espírito Santo só acontece com as pessoas que evidenciaram, experimentaram a salvação e, claro, estão seguindo a Cristo. O batismo com o Espírito Santo é outro estágio da nossa caminhada com Deus. Vamos avançar? Vamos para o segundo subtópico do ponto número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O batismo com o Espírito Santo não é o selo do Espírito Santo. Vamos entender isso à luz das Escrituras. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Paulo diz que quando aceitamos a Cristo, somos selados pelo Espírito Santo. Aqui a gente precisa definir algumas coisas e, claro, argumentar com você que é aluno da Escola Bíblica Dominical. O selo em si é uma coisa, é uma experiência que a pessoa tem com Cristo. Ela se converte e automaticamente ela é selada pelo Senhor e ela passa a pertencer a Deus. Esse selo não é o batismo com o Espírito Santo, é a demonstração que Cristo está trabalhando na vida e neste coração para que essa pessoa venha a ser morada. E esse selo passa a ser a marca da morada daquele que está caminhando com Cristo. E a ideia do selo que Paulo utiliza na carta aos Efésios aqui não é a ideia do chamado para testemunhar, mas é a ideia do chamado para pertencer. Está ligada com a conversão. Por isso nós pentecostais entendemos que o selo significa que nós pertencemos a Cristo, pertencemos a Deus, somos morada do Espírito. Mas o batismo é uma capacitação para testemunhar, é uma evidência externa, é outra coisa. E o selo não pode ser confundido com o revestimento de poder, mas o selo dá a ideia de pertenção. Você passa a pertencer a Cristo, você foi comprado por Deus e selado pelo Espírito, é de Deus. Já o revestimento é uma capacitação para a pregação do Evangelho. Vamos para o terceiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento, trabalhando sobre isso na Escola Bíblica Dominical. O batismo com o Espírito Santo não é o fruto do Espírito Santo. É claro que quando a gente estuda as Escrituras, a gente entende muito bem que a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo pela conversão, nós passamos a ser selados e pertencemos a Deus, através da pessoa do Espírito. Depois da conversão, nós passamos a promover para a glória de Deus os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito não é a evidência do batismo. O batismo é uma coisa, os frutos são outras. O fruto, na realidade, é a demonstração de uma vida espiritual, de uma busca de intimidade que esse convertido está tendo com Deus e está demonstrando a partir das obras. É algo tanto interno como externo. Mas a evidência do batismo está ligada a outra manifestação. Já disse para você que é uma capacitação para a obra missionária. O fruto é algo que a pessoa já demonstra através dessa intimidade que ele tem com Cristo, está caminhando com o Senhor, está se rendendo ao amor de Cristo. E o fruto é demonstrado a partir da lapidação, através da pessoa do Espírito Santo, através do Evangelho e a demonstração desse Evangelho no coração daquele que segue ao Senhor. Ou seja, o fruto é resultado do ensinamento bíblico do pastor para o novo convertido, do ensinamento que você está ensinando para o seu aluno na Escola Bíblica Dominical. Ele passa a seguir e passa a servir ao Senhor a partir da luz do Evangelho. Servindo ao Senhor, guiado pelo Espírito, ele passa a gerar frutos do Espírito Santo. Um fruto só, na realidade com várias qualidades.
Isso aqui é algo específico. O batismo é uma capacitação, é um revestimento, é uma autoridade que Deus dá para a vida daquele que já foi convertido, que está selado, que está dando fruto. Está dando para entender isso aí? Eu espero que Deus fale com você poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos avançar? Vamos para o terceiro ponto da nossa lição, vai tratar sobre o seguinte argumento. O falar em línguas como evidência. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. Aqui nós vamos entender que o batismo com o Espírito Santo está ligado com o falar em línguas. Essa evidência externa, essa selagem externa. Isso significa que a pessoa está transbordando da presença de Deus. E transbordando da presença de Deus, ela está sendo capacitada para uma obra missionária, uma obra específica à luz das Escrituras. E é claro que, entendendo isso, nós vamos explicar subtópico a subtópico para que você possa compreender essa evidência de uma forma bem clara. O primeiro subtópico levanta um questionamento a partir do texto de 1 Coríntios, onde se levanta a questão: falaram ou falam todos em línguas? Alguns acabam cometendo alguns equívocos a partir da interpretação desse texto bíblico em si. Por que alguns equívocos? Paulo está doutrinando a igreja em Corinto. A igreja em Corinto é uma igreja problemática. Nós precisamos entender também o contexto sociológico daquela época. Primeiro, a igreja não tinha um recurso como nós possuímos hoje, por exemplo, como o recurso do microfone, do som. E as pessoas se reuniram em locais como uma casa, uma residência, um local pequeno. E se todos falassem ao mesmo tempo, não poderíamos ouvir a ministração, os ensinamentos bíblicos. E aqui nós precisamos entender isso para poder explicar o que Paulo está querendo dizer. Quando Paulo levanta o questionamento na igreja de Corinto, se falam todos em línguas, se todos têm o dom de curar, Paulo está orientando os irmãos sobre a multiplicação, a multiplicidade da própria obra do Espírito Santo na vida daquele que serve a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30. Ele está dizendo que a igreja ela possui esse recurso, que é uma capacitação que o Espírito Santo de Deus dá para aqueles que querem servir ao Senhor. Mas está corrigindo também alguns equívocos que a igreja em Corinto estava realizando. Por exemplo, a igreja estava dividida. A igreja possuía grupos partidários, o grupo de Pedro, o grupo de Paulo, o grupo de Apolo. Alguns diziam que eram do grupo de Jesus. A igreja estava em crise, resolvendo um problema entre os irmãos em tribunais ímpios. A igreja estava com problemas. E o próprio apóstolo Paulo está orientando aqueles irmãos a seguirem a Cristo de uma forma correta. Eles estavam com a vida bagunçada e estavam querendo servir ao Senhor ao mesmo tempo. Isso não pode. Por isso, Paulo traz uma orientação real aqui e explica essa doutrina de uma forma bem clara. Alguns acabam desprezando a evidência das línguas por causa desse texto. E também dizem que Atos dos Apóstolos é apenas algo que registra a história daquele momento ali. Se você seguir essa linha de pensamento, você vai cometer um equívoco. Não é esse o pensamento que Paulo está ensinando. Paulo está orientando os irmãos a como serem igreja, a como utilizar os dons para o crescimento da obra de Deus, a como utilizar as línguas para a glória do Senhor, como uma evidência real que Deus dá para os seus servos. O segundo subtópico fala da evidência das línguas no cenáculo. Atos capítulo 2, versículo 4. Os discípulos estavam reunidos com mais 120 pessoas e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos falaram em línguas. É claro que estudando esse fenômeno, nós percebemos também que as línguas elas podem ser trabalhadas da seguinte maneira, tanto pela xenolalia, é uma espécie que se dá ao estudo bíblico dessa interpretação bíblica, dessa apresentação, dessa manifestação que nós cremos, e a glossolalia. A xenolalia dá a ideia de línguas desconhecidas, e a glossolalia dá a ideia de variedade de idiomas. Aqui nós precisamos compreender um aspecto interessante sobre o batismo com o Espírito Santo. Isso também é evidenciado até mesmo no próprio mensageiro da paz. Estudando sobre o mensageiro da paz, nós compreendemos exatamente na década de 40 a seguir, existe um testemunho lá bem específico de um batismo que aconteceu à beira de um rio, perto ali de Belém do Pará, quando a igreja estava sendo perseguida.
uma nativa da época aceita Jesus e vai ser batizada em águas. Muitas pessoas estavam perseguindo a igreja, e entre essas pessoas que perseguiam a igreja, além da igreja católica, existia um judeu que perseguia os cristãos, perseguiam os nossos missionários. E é interessante que no momento do batismo, quando aqueles católicos e também esse judeu foi perseguir a igreja, ele foi participar do batismo para perseguir a igreja, apedrejar os irmãos, no momento exato do batismo, Jesus batiza aquela irmã nativa em línguas. E é interessante que aquele judeu conhecia aquela irmã, sabia aonde ela nasceu, conhecia a sua família. Só que quando aquela irmã começa a falar em mistérios com Deus, ela passa a falar na glossolalia. E falando em línguas, Deus dá a ela um dom específico. Ela começa a falar em uma língua conhecida. Ela começa a falar em hebraico. E aquele judeu passa a entender que ela está falando uma língua que é conhecida dele. Agora pare e pense. Onde foi que ela aprendeu hebraico? Como ela estava testemunhando daquela maneira? Foi uma capacitação que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus deu a ela. Quando ela literalmente pronunciou aquelas parábolas, aquelas palavras, o próprio judeu testemunhou, dizendo que ele conhecia ela e que percebeu que aquele movimento ali do batismo, que aquela igreja, que os missionários que foram enviados pelo Espírito Santo de Deus, foram enviados pelo próprio Deus. Daqui uma capacitação para o testemunho. As línguas, elas são demonstradas para a igreja em si. Mas Deus também pode batizar as pessoas com idiomas conhecidos, como acontece em Atos dos Apóstolos. Todos falaram ali em línguas nativas, línguas em que as pessoas ouviam do seu nascimento, ouviam dos testemunhos para a glória de Deus. Como isso? Só para você ter ideia. Nós temos um missionário aqui na nossa igreja que nós enviamos para o país do Zimbábue. Ele foi para a África para poder ministrar a palavra de Deus. Quando demos posse a esse obreiro lá, o pastor Paulo Farias, ele chegou naquele país sem menos o inglês. Mas ele chegou naquele país para poder pregar o Evangelho, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, falando em línguas, ele pregava o Evangelho. E por incrível que pareça, manifestação espiritual, isso aqui é algo real, é testemunho de Deus. Os nativos da tribo compreendiam o que ele falava. Ele pregava em mistério com Deus. Pregando em mistério com Deus, as pessoas aceitaram a Cristo. Deixa eu só contar para você. Quando ele foi empossado debaixo de uma árvore. 2 anos depois do trabalho dele lá, aprendendo com os nativos, pregando a palavra de Deus, também sendo cheio da graça, deixou uma congregação com mais de 200 vidas que aceitaram a Cristo através dessa capacitação espiritual. As línguas são em si manifestações que Deus dá para uma obra missionária. Deus pode usar você em uma língua desconhecida que ninguém pode traduzir, mas ao mesmo tempo Jesus pode batizar você com a língua que as pessoas compreendam, como acontece aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 5 a seguir. Você vai perceber que as pessoas entendem no seu idioma natural. E entendendo isso, nós compreendemos que as línguas não são ensinadas, mas são dadas por Deus para uma capacitação real. É claro que eu não estou falando aqui que você não pode aprender outro idioma, mas eu estou dizendo que mesmo sem aprender para a obra missionária, Deus, por misericórdia e milagre, Ele pode dar isso a você. O terceiro subtópico demonstra a evidência das línguas na casa de Cornélio. Quando Pedro prega a palavra de Deus, a partir de Atos capítulo 10, você percebe que Deus envia o próprio Pedro à casa de Cornélio. Cornélio era gentil. E ele mesmo testemunha que Cornélio sentiu da mesma experiência que ele, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Essa evidência na casa de Cornélio também é uma evidência que nós aprendemos nas Escrituras, que é algo real. As línguas estavam presentes ali.
Quando você percebe isso à luz da palavra de Deus, você percebe que as Escrituras não mentem e nós acreditamos nessa evidência. Não é algo somente isolado em um local, mas é algo que é experienciado na própria palavra de Deus. Leia o texto de Atos capítulo 11, versículo 17. Você vai ver o próprio Deus enchendo os discípulos, enchendo os gentios com o Espírito Santo a partir da pregação de Pedro. Vamos analisar mais um argumento? Atos 19, versículos 5 e 6. Paulo conhece um grupo de cristãos que conhece o Evangelho. Ele ora por eles e eles falam em línguas, são batizados com o Espírito Santo. Acreditam na evidência do Evangelho, acreditam na evidência da palavra de Deus. Você percebe que a Bíblia traz menções sobre isso nas cartas, no próprio Atos dos Apóstolos em si, e são evidências que foram reais. É por isso que a gente precisa trabalhar muito sobre isso, pregar que o batismo com o Espírito Santo é real para os nossos dias também e que os nossos alunos podem ser batizados com o Espírito Santo. O movimento pentecostal acredita nessa evidência, acredita que Deus pode batizar os seus servos. Você percebe que aqui no Brasil, a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo é batizada em Belém do Pará. É uma senhora. A evidência do batismo com o Espírito Santo chega em Belém do Pará. Chegando em Belém do Pará, se expande por todo o Brasil. Alcançou a minha vida também. Alcançou a sua vida e pode alcançar a vida do seu aluno. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você com essa ministração. Te espero aqui na próxima aula. Estou comentando na classe dos adultos, jovens e juvenis. Um grande abraço, a paz do Senhor e até mais.